da programação, libertos do sistema, e ponha liberto nisso, né? Diga-se de passagem, que benção. Irmãos e irmãs e até ouvintes, né, que está nos ouvindo, também pode ser liberto, caso queira, né? Porque o Evangelho realmente é de livre escolha e que as pessoas decidam, né? É o livre-arbítrio, dá o direito de você decidir se você quer realmente ser liberto ou não. Enfim, é o de cada um. Essa liberdade que é maravilhosa, né? Que o Senhor não obriga ninguém e nem vai forçar ninguém à salvação. Ela é de livre e espontânea vontade. É por isso que o Evangelho só é anunciado. Aquele ou aquela que crê e for batizado será salvo. Aquela que não crê será condenado e assim segue. Temos vários assuntos, vários temas, mas tem algumas coisas interessantes que vale a pena a gente meditar, né, no meio de tanta situação no planeta, no mundo, e toda essa crise aí, e vírus para lá, e essa confusão aí, né, até mesmo muitas pessoas assustadas com tudo que vai acontecer, mas a igreja não faz parte disso, embora nós estamos nessa terra, mas nós não temos que se envolver com isso, ou seja, não temos que se deixar levar por essa situação. O reino que foi dado a nós não tem nada a ver com esse planeta, né, que pegue fogo, que se mate em tudo aí. Nós não podemos entrar nesse jogo, entende, irmãos? Lembre-se que tudo isso aí é um jogo maligno desses políticos, desses presidentes, dessas nova ordem mundial, essas coisas malignas aí, que nós não temos nada a ver com isso, esses maçons, enfim, não temos nada a ver com isso aí. Isso aí é um reino da terra, é normal que tudo isso aconteça, claro que as pessoas, né, fermentam isso, acaba pagando por isso, gerando mais ainda, quer dizer, alimenta eles, né? Porque se você alimenta o bandido, ele, né, cresce, né? Se você alimenta a coisa errada, a tendência é crescer. Se você não alimentasse, nada disso aconteceria. Por exemplo, se as pessoas, pelo menos as pessoas de bem, né, que se dizem de bem, de família, sabe, essas pessoas que se dizem conservadoras, mas nem sabem o que significa essa palavra, agisse com inteligência, agisse com naturalidade como pessoas de bem, não teria muitas essas coisas. Por exemplo, você não ia sustentar um sistema religioso de mentira, você não ia sustentar um partido de vagabundo, você não ia ficar votando em fulano, você não ia cair nessa história de divisão, porque o que eles querem é dividir. O que eles querem? Dividir, enfraquecer e conquistar. Essa é a regra básica deles. Você vê que é tão simples, mas o povo né? Então, se o povo parasse de ficar sendo manipulado por notícia, novela, filme besta, quer dizer, não estaria nessa situação. Entendeu? É que o povo não se une, o povo está todo dividido. Então, o povo dividido, né, se torna presa fácil, moleza, né? É um gado e assim vai. Então não adianta. Então o primeiro passo é nós sair dessa situação. Nós não temos que estar divididos, nem podemos. Nós somos Igreja de Cristo, formado, né, pelo Espírito Santo, membros do seu corpo. Nós temos um líder, né, que é o Senhor Jesus, o Espírito dele em nós, e não estamos nem aí com isso aí não. Então eles podem fazer o que eles quiserem lá, não vai nos atrair, nem para votar, nem para indicar, nada. Entendeu? Agora podemos analisar e alertar as pessoas. Caso queira, caso não queira, fique à vontade lá e boa situação lá, sei lá. Bom, vamos analisar o que é correto, vamos analisar o que de fato faz sentido, né? O que de fato realmente vai nos trazer tranquilidade e segurança, como sempre, né? Nós, igreja, temos que... Essa história de porque nesses momentos as pessoas vão enfraquecer na fé. Mentira. A não ser que tua fé esteja nessas coisas. Se tua fé estiver em um político, você está frito. Se tua fé estiver em uma religião, numa seita, em um pregador, numa pregadora, em uma profeta, então esqueça que essa palavra não é para você. Se tua fé está em um governo, piorou. Então, depende de onde que você está a tua fé. Né? Porque as pessoas ficam desesperadas porque a fé delas está no lugar errado. Quem manda você arrumar um aceito, uma religião? Quem manda você ser um fanático, uma fanática? Quem manda você ficar atrás dessas vagabundas aí? Quem manda você ficar votando em governo da maçonaria? Problema seu. Avisado vocês foram, fizeram o que quiseram. Então estão reclamando do quê? Né? Eles estão sofrendo o que eles mesmo plantaram. O que o Brasil vai colher é o que plantou, que a maioria plantou, né? Porque a igreja não plantou nesse sentido, nós plantamos no reino dos céus. A nossa colheita é diferente, né? Nós temos o Pai Celestial que nos ajuda, nos guia, nos cuida.
Agora, esse povo não tem. Por isso que eles vivem desesperados, apavorados, para lá e para cá, e agora, e agora. Pois é, estão tudo aí perdido, porque eles põem a fé em homens. Eles põem a fé nesses vagabundos, e aí quebra a cara mesmo. Quem manda ser fanático? Né? Quem manda ser fanático? Tá aí, ó. Um exemplo mais claro do que aconteceu com, né, a Itália, um país de fanatismo total, com essa seita maligna catolicismo, tanta pedofilia no mundo, nunca fizeram nada. Ficam lá adorando aqueles idiotas lá, aqueles padres, aqueles bispos lá. E você queria o quê? Ué, então o preço é alto. Pois é, chegou o tempo. É claro que tudo isso aí é uma facção, eles estão criando todo esse caos para depois apresentar uma solução. Não esqueça disso. Nada disso aí, irmãos. Na verdade, ainda não é a mão de Deus, tá? Não pense que isso aí é a mão de Deus. Não, não é a mão de Deus, é de Deus ainda. Só depois que a igreja sair, que aí vai vir as pragas, a ira de Deus. Por enquanto, é só manipulação desses governos malignos satânicos. É uma guerra fria que eles criam e jogam para as pessoas e divide, depois eles ganham muito dinheiro com isso, enfim. É manipulação total, global. Que eles querem trazer o anticristo, só que eles têm que eliminar muitas pessoas, que vai atrapalhar eles. Entende? Até mesmo os religiosos, eles têm por base eliminar os religiosos. E se quer mais religioso do que pessoas de idade, né? Que bota a fé lá num papa, num seita não sei das quantas, né? Então eles têm que eliminar mesmo esse povo, e assim eles vão eliminando por partes, vão acabando e vão diminuindo as pessoas que vão contra eles, né? Porque essas pessoas são facilmente manipuladas e caem na armadilha deles. Eles jogam a isca e o povo cai. Joga a isca e o povo cai. E no mesmo tempo eles estão, né, com todo esse caos, eles estão tendo acesso aos dados das pessoas. Presta atenção. Você acha que eles criaram todo esse caos à toa? Não. Isso é uma guerra multibilionária desses governos, que os Estados Unidos não queria perder a guerra para a China, Israel também não, porque senão ia ficar feio para eles, já perderam para a Europa, então o que eles tinham que criar? Esse vírus aí. Isso é criado por eles. Isso é criado por eles, não esqueça disso. Eles criam, é a Guerra Fria, eles estavam preocupadíssimos porque a China ia dominar já com esse 5G, né? Já está passando para a Europa. Eles ficaram desesperados. Então os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa. Guerrear não podia, porque um confronto militar com a China é suicídio, né? Porque tem a Rússia junto. Então os Estados Unidos, medroso, jamais ia querer enfrentar a China num ataque, né? Porque perde feio. Os Estados Unidos não é tudo isso que as pessoas pensam, não. É tudo uma farsa. Por que eles nunca atacaram um país grande? Só pequenininho. E são interesseiros, são pessoas má, que só quer ganhar dinheiro, né? Tem lá esses judeus falsos lá que faz a cabeça. Aliás, os Estados Unidos não é nada sem os judeus. Os judeus é que manda nessa nação. Esses judeus multibilionários, esses malignos aí, dono de banco, eles que mandam lá nos Estados Unidos, faz e desfaz. Então se eles falar faz isso, eles faz aquilo, eles faz. Lá só entra o presidente que eles querem. E se não fizer o que eles querem, eles tiram, e é assim que funciona. Então, essa situação, esses sionistas, que são donos dos dinheiro, é que mandam no planeta. E acabou. Agora os países que são contra eles vão começar a eliminar, e é fato. Então é só isso. Bom, mas vamos falar o que nos interessa. Vamos falar do reino dos céus, vamos falar daquele que tudo pode e daquele que é o nosso Rei dos Reis. Aquele que nos ofereceu o reino dos céus, a herança eterna. Aquele que nos garante todas as coisas, mesmo que nós venha partir dessa terra, né? Temos uma herança no céu, incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar e ninguém pode tomar lá. Então esse é o nosso objetivo. Feliz daquele e daquela que já está em Cristo. E deixa explodir tudo, não se preocupa não. É lamentável, mas vai fazer o quê? O povo quer, ué. O povo que paga o preço. Aqui diz assim, em Mateus 7, olha como é que é interessante, né? Mateus 7, eu vou até ler o 20, que diz assim, ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu nem vou ler o contexto para cima, que a maioria já sabe. O que é frutos? Frutos é aquilo que a pessoa, uma árvore, por exemplo, produz, né? Se é uma mangueira, vai produzir manga. Se é uma goiabeira, vai produzir goiaba. Enfim, entendeu? Então, é o fruto. Então, se a árvore ela é de fruto bom, vai produzir fruto bom. Mas como a maioria desses governos malignos é de fruto ruim, então vai produzir fruto ruim. Porque elas são manipuladas, porque a maioria dessas pessoas que outra hora podia ser um ser humano comum, uma criatura, mas se deixar levar por uma seita maligna qualquer, como disse Jesus, deram ouvido lá aos proselitismos dos malignos, né, que fazem pela terra, como está em Mateus 23,15, se tornaram 2 vezes mais filhos do inferno, e é isso aí. Então você olha para essas pessoas, você pensa que são pessoas boas, normais, poxa, que bacana, aquele presidente dos Estados Unidos, pois é, só que vocês não conhecem a malignidade daqueles homens, você não conhece quem está por trás deles.
Eles estão lá rindo da sua cara, cumprimentando você, mas por detrás está tomando tudo que você tem. Porque eles vivem da desgraça dos outros, eles vivem de guerra, eles só ficaram rico milionário nessa base. Eles não vão mudar. Eles sempre vão explorar os pequenininhos, tomar o que tem e sempre controlar tudo. Por isso que eles querem dominar. Se você parar para pensar, Israel é o país que quer dominar o mundo, o planeta. Veja que os outros países se comportam lá na sua posição, eles ficam quietos lá. Porém, o único que quer dominar o mundo, né, quer escravizar tudo, é esses Estados Unidos e esse tal de Israel. Não tem outro. Então, não se engane com esses aí, que eles não são amigos das pessoas. Eles estão se disfarçando, fingindo que são crentes. Como disse Paulo, né? Entraram no meio de vós lobos devoradores, né? Muito que o Satanás se transfigure em anjo de luz, para atrair pois é os seus ministros também, enfim. Essa é a tática deles. Então não se iluda, porque o presidente lá agora é evangélico. Não, não é evangélico coisa nenhuma. É maligno, é satânico, não é evangelista coisa nenhuma, não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe que esse evangelho é uma farsa, isso aí é só para enganar os trouxas e pronto, só isso. Não tem nada de bonzinho não. Esses são os piores, porque são exatamente esses que mataram Jesus. Ou não? Pare para pensar. Quando chegou o Senhor Jesus, o Mestre, eles mataram. Vamos matar esse cara e ficar com a herança. É exatamente o que eles queriam. Porque eles achavam que Jesus vinha dominar a terra. Não, Jesus não queria o reino da terra. Jesus veio trazer o reino dos céus, mas eles se confundiram, não tem onisciência, e falaram, não vai tomar nosso poder aqui não, nós vamos ficar reinando. E aí fizeram o que fizeram. E estão aí até hoje. Só que o povo que vai nessa seita, não nasce de novo, não tem o Espírito Santo, continua sendo enganado e vai continuar sendo enganado. E agora mais ainda. Então, não vejo muita salvação para esse povo, não. Não vejo, não. Tá certo? Lamentavelmente, são bem poucos ainda que o Senhor vai chamar. A maioria já está condenado e acabou-se. Bom, o que está escrito aqui? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fruto desses caras, que aparenta ser bom, não é mentiroso. Está ali disfarçado, mas o negócio dele é matar as pessoas. Eles sabem que está matando, mas eles não estão nem aí. O negócio deles é dinheiro, muito poder e dinheiro. Ainda mais agora que eles querem trazer ao mundo, apresentar ao mundo o seu anticristo, o seu chefe lá, o seu demônio. Como o próprio Jesus, eles querem trazer o pai deles, né? Eles têm por pai o diabo, eles são mentirosos, então eles querem apresentar o pai dele. E eles vão fazer de tudo para isso mesmo. Nem que seja matar metade das pessoas, eliminar, eles vão fazer. Eles não estão nem aí. Tá certo? Então não fique aí se iludindo com esses presidentes, que esses caras são tudo guiados pelo Satanás. Essa é a realidade. Não vai caçar, não, mas ele se converteu, ele não é evangélico, coisa nenhuma. Ele se converteu que nem o Bispo Macedo, mesma coisa. É que nem esses vagabundos aí. Tudo para tomar dinheiro, enganar. Não existe evangelho de coisa nenhuma, não é o verdadeiro evangelho, é o falso evangelho, é o anátema. Pronto. O que vocês verem eles fazendo lá é sobre o evangelho anátema. O verdadeiro eles não querem, porque a verdade era diferente. Bom, vamos falar da verdade, vamos falar do reino verdadeiro, vamos falar do verdadeiro evangelho, conforme está escrito aqui. Então Jesus diz assim, em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todo. Então veja que muitas pessoas se dizendo, eu sou de Jesus, não sei o que, o presidente lá, mentira, não é assim, nem todos. Por quê? Pode ver, entrará no reino dos céus, quer dizer, não vai para o céu de glória, não vai ser arrebatado. Mas aquele singular, pouco, que faz o quê? A vontade, qual vontade? De meu Pai, qual Pai? Pai Celestial, que está nos céus. Portanto, se você não está fazendo a vontade do Pai Celestial, ou seja, o Espírito Santo da verdade que habita em você, que deveria, então você está fazendo a vontade de quem? Do seu pregador? Está errado. Do seu pastor? Também está errado. Do seu profeta? Do seu presidente? Do presidente fulano, Beltrano? Pois é, você está tudo perdido. Entendeu agora por que as pessoas estão desconectadas? Não entende, meu Deus, e pois é. Qualquer coisinha aí abala, e o vírus, e pois é, vai morrer, vai ficar desempregado, e vai mesmo. E vai morrer, e vai ficar desempregado, isso é um fato. Não tem nada de errado nisso. Não é fake news, não. Vai fechar mesmo, vai acabar, muita gente vai perder, a maioria dos pobres vai sofrer mesmo. Essa é a realidade, ninguém vai estar aqui para enganar ninguém. Por quê? Porque você faz a vontade de quem? É só você parar para se perguntar, de quem que está fazendo a vontade? Pois é, do seu presidente? Está frito. Você está fazendo a vontade do quê? Desse teu pastor que cobra o dízimo de você? Desse que engana? Do lado do templo? Do papa? Do bispo? Pois é, então, de quem que está fazendo a vontade? Então para de ser, né? Se você não está fazendo a vontade do Pai que está no céu, você esqueça céu de glória, esqueça arrebatamento, esqueça que não tem. Isso é uma farsa. Isso é um fingimento. É óbvio que se eles querem trazer o anticristo, é um que vai substituir Jesus. Eles querem dizer que aquele Jesus foi falso e esse que vai aparecer é o verdadeiro. Então eles estão fingindo ser tal evangélico. Como é que esse povo não percebe, né? Você pode ver que todos esses vigaristas estão juntos agora. Todos os vigaristas. Engraçado que antes eles eram tudo divididos, né? Antes você via lá o Macedo, não se dava com o Valdomiro se dava com o Macedo, Malafaia. Agora estão todos juntos, por causa de um presidente.
conta outra, né? Quer dizer que de repente se uniram, de repente estão junto lá com o Papa, de repente estão tudo ecumenismo. Conta outra. Ora, quem que não está vendo que isso é uma farsa? Até mesmo esse vírus é uma farsa. Quer dizer, farsa em termos. Eles jogaram isso aí, eles inventaram, eles criaram isso aí em laboratório. Para matar mesmo. Isso aí é uma guerra fria. Isso aí é que nem lá os caras quando jogaram o tal do gás Clarim lá, e assim vai. Eles querem matar mesmo. Só que é claro, eles estão bem camuflados que ninguém imagina quem. Então se imagina, as pessoas estão acreditando no inimigo que está matando elas. É isso aí. Vocês que colocaram a fé nesse governo, em quem quer que seja, vocês estão pagando, ostentando, votando naqueles que vão matar vocês. Simples assim. Vocês são cegos, gado, né? O gado não sabe o que faz. Entendeu? O gado está indo para o matador ali, não sabe que está indo para o matador. Até que daqui a pouco ele leva um choque na cabeça, uma marretada e vai para fita e frigorífico e acabou-se. É assim que é o gado. Porque não tem noção, né? Quer dizer, era para ser pessoas inteligentes, era para ser pessoas sábias, era para ser pessoas não ser manipuladas, mas são. Então pense em um povo manipulado. O Brasil então nem se fala. Pense em um povo dividido e manipulado. Você dizer que tem... não tem. Tem criaturas e gado. E geralmente as pessoas que não têm religião são até mais sábias. Mais sábias. Um ateu é mais sábio que todos esses religiosos, junto. Se juntar todos esses religiosos não dá um ateu. É mais sábio. Porque ele não se deixa levar, ele é mais assim, sabe? Tem mais sensatez. Essa é a realidade. Agora, religioso fanático é fácil de ser enganado. Isso aí é fato. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos. Então, se você quer um dia para o reino do céu, se é que você quer, se é que você almeja mesmo um dia ser arrebatado, você tem que sair dessas seitas, dessas religiões. Primeira coisa, porque você não vai dizer para nós aqui que você está sendo guiado pelo Pai Celestial. Você não pode dizer isso. Olha aqui, ó, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa fácil, porém difícil. Porque para você fazer a vontade do Pai que está no céu, escuta aí, ô criatura, ô fanático, fanática, religioso, né? Enfim, beata, você vai ter que renunciar a esse lixo que você serve aí. Sabe esse outro senhor que você serve? Esses pregadores, esses bispos, esses papas, esses vigaristas, esses políticos, é isso aí. Você vai ter que renunciar a isso, essa seitinha que você vai. Não me interessa o nome da seita, é seita. Pronto. É mentira, é manipulação, é divisão, e é engano e pronto, e acabou. Eu não vim aqui para contar história, não. Então, se você não faz a vontade do Pai que está nos céus, e só tem um, e para você fazer isso, você tem que ter recebido o amado Salvador Jesus como único, aceitado, recebido ele, receber o Espírito dele, para que o Espírito dele possa te passar a vontade do Pai que está no céu, porque o Senhor Jesus só vai revelar aquele a quem queira revelar. Ele não vai revelar para qualquer maná. Se você é fanático, não tem revelação de Jesus. Se você é uma falsa profeta, também não tem revelação. De Deus, não. Você tem a revelação do Deus desse século, do inimigo que vai fazer até uns milagres aí para enganar, enfim. Mas do Pai Celestial você não tem. Embora você possa achar, esse cara deve estar falando loucura. Não estou não. É só você analisar. Pare. Se você for neutro para analisar, você vai ver que está escrito e o negócio está assim. Então tudo isso aí é uma facção maligna, mundial, porque eles querem trazer, né, o líder deles mundial, que é o anticristo. E é óbvio que tem que quebrar todas as barreiras. Lógico que tem que quebrar tudo. Vai ter que acabar com o dinheiro, vai ter que botar chip em todo mundo, vai ter que acabar com as fronteiras, vai ter que acabar com vários governos do mundo que não aceitarem eles. Então, enfim, eles vão ter que eliminar muita gente. Tá certo? Olha a continuação. Então, Jesus, uma vez que disse isso, que Mateus 7, 21, ele vai para o 22. Muitos me dirão naquele dia. Muitos. Aqui já a igreja foi arrebatada. E aí vai aparecer esses malucos aí, né? Esses caras que ficaram, que é a maioria, que acreditaram em governo, política, acreditaram em pastor, bispo, apóstolo, padre, sei lá mais que, essas seitas, né? Aí, ó, Senhor, Senhor, não profetizemos nós. E ainda vão tentar se justificar, quer dizer, achando que Deus é bobo, né? Achando que o Pai Celestial não arrebatou eles porque esqueceu, ou não sabia que era eles. Não. Não foram arrebatados porque eles não são de Jesus, eles não pertencem. Vocês aí que frequentam qualquer tipo de seita, CCB, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, Jeová, Adventista, não interessa a ista que você frequente, católica,
espírita, não me interessa, seita. O fato é que você não vai. Você não faz a vontade para que não, é impossível você fazer. Você está no lugar errado, você está servindo outro Deus. Aí. Então ele diz assim, ó, não profetizemos nós em teu nome, e vocês que profetizem mesmo, vocês que se dizem pentecostal, penteca, sei lá. Em teu nome não expulsamos demônios, realmente eles fazem isso, tá lá, tá. Teu nome não fizemos muitos, achando que vão. Com quem diz, pô, senhor, não é possível, você deve ter rebatado errado, porque como que nós estamos aqui ainda? Tentando se justificar. Mas aí Jesus, né, já está dando a resposta aqui, de antemão. Então não se iluda mais, se você está em uma dessas seitas, você está nessa lista. Não tem lista melhor para ler do que essa aqui. Já reli várias vezes, mas essa é a melhor. Por quê? Porque aqui relata bem quem são os penteca. Quer dizer, que se acham que são pentecostal, pedestal, não sei o que vocês acham da sua vida de vocês. Que usam a Bíblia embaixo do braço, que pensam que expulsam o demônio, já está resolvido o problema. Não está, não. Vocês não fazem a vontade do Pai. Vocês fazem a vontade desse líder religioso que vocês dizem que é teu líder, cobertura espiritual, desse presidente, enfim, por aí vai. Olha o que Jesus vai responder no 23. Então, lhes direi o que? Abertamente. Então, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber, você não vai ficar escondidinho. Hoje talvez você fique escondido, mas naquele dia você não vai estar, não. Hoje talvez você, digamos assim, pensa que, né, que você está fazendo e vai escapar dos olhos do Senhor. Não vai, não. Ele vai dizer aberto, nunca vos conheci, nunca. Sabe o que é? Nunca, nunca. Você nunca pertenceu ao reino do céu, você nunca fez a vontade do Pai Celestial. É você mesmo que diz que profetiza, que expulsa demônio, que faz. Pois é, só que você está numa seita. Você segue um líder religioso, uma profeta, um homem, uma mulher, não sei que diabo que é que você recebe. Só que não é o Pai Celestial. Então, apartai-vos de mim, e ainda apartai-vos, ele não quer nem que. Vós que praticais a iniquidade. Exatamente, praticais a iniquidade. Porque vocês nesses lugares que vocês vão, que vocês chamam, né, intitularam, enganaram vocês, que é a igreja, casa de Deus, templo santo, pois é, vocês praticam iniquidade. E de monte, pense em um povo que pratica. Qual povo pratica iniquidade? Os evangélicos, principalmente os pentecostais. Pratica, é a lista que está aqui. Isso aqui é uma profecia que vai se cumprir direto, em tudo, em todos. Você está num sistema religioso? Se intitula pentecostal? Lá tem essas práticas, expulsar demônios? Pois é, mas lá pratica dinheiro, não pratica? Pratica dízimo, pratica oferta, coleta, patrocínio. Lá tem uma facção, lá você chama o cara lá de líder, que é teu profeta, que é teu cobertura espiritual, que não sei o quê. Pois é isso aí mesmo. Então, se você está em uma dessas seitas, ou que tem essas características, você está nesta lista gigante, que é muitos, muito. Pois é, então qualquer uma dessas aí você está no meio. Por incrível que pareça. Então, nem vai ser conhecido. Então, dispensa eu ficar aqui, né, te enganando também, né? Então, eu quero que você já acorde logo, né? Melhor se chamar um choque de realidade aí, acordar logo e sair fora, né? Bom, continuando. Olha o que está escrito agora no 24. Agora vem a instrução para nós, a igreja, para que você aí que está nos ouvindo, que talvez ainda tenha uma pequena dúvida, ou talvez ainda está preocupado, que esse vírus, ou sei lá, com crise, sei lá o que pode acontecer daqui por diante, que não me interessa. Olha aí, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, você tem que escutar, meu querido. Você tem que dar ouvido, você tem que ler, você tem que parar de ser preguiçoso, preguiçosa. Você tem que parar de ficar sendo dependente desses vagabundos aí. Não vai ter mudança para sua vida. Nem para a sua, nem para a sua família. Você vai estar no zero. Olha, ó. E as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Que casa é essa da rocha? Se você edificar, né, no Senhor Jesus, na sua palavra, no seu Santo Espírito, se é que já habita em você ou ainda não. Se não habita, você precisa nascer de novo. Se você não ouviu a voz do Senhor, então você precisa nascer de novo. Não adianta você dar uma de religioso, religiosa, pôr bibim embaixo do braço, pôr roupa de crente, véu na cabeça. Não adianta. Perca seu tempo, que isso aí é bobagem. Você vai só ter decepção, e muita. E não é pouca, não. Continuando. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu. E não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Agora eu te pergunto,
Onde que está edificada a sua casa, meu irmão? Onde que está edificada a sua casa? No presidente? Está frito, vai cair. Numa seita? Vai cair. Em uma profeta? Vai cair. Em um profeta? Vai cair. Em um bispo, em um apóstolo, em um padre, sei lá, uma estátua, um santo. Onde que está? Vai cair. Você quer ver como vai cair? Vamos ver. Olha agora para vocês, né? Porque quem está em Cristo não cai. Não vai cair. Está garantido. Então, se a tua fé, ai, eu não sei, minha fé está abalada, eu tô... Não, é que sua fé está errada. Você pôs a fé no lugar errado. É simples assim. Todo esse esforço que você fez até hoje é no lugar errado. Sabe o que é você apostar na pessoa errada? Você depositou sua confiança, infelizmente, em vigaristas, enganadores, falsos profetas, falsos mestres, dividiram tudo. Vocês estão perdidos mesmo. Agora, se você nascer de novo, se você deixar o Espírito Santo libertar a sua vida, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é o Espírito de verdade, não é Bíblia, não é decoração de Bíblia, não é religião, não é seita, não é carteirinha de membro, nada dessas porcarias. Pelo contrário, você tem que renunciar a isso. Se você se encontra em qualquer uma seitinha, pode ser pequenininha, não, lá tem só 20 membros, pois é uma seita pequena, tem lá uma plaquinha, tem um cara lá que se diz líderzinho, pois é, então você está frito. Não, essa é a realidade. Mas e agora? E agora que você tem que nascer de novo, caso você queira. Olha aqui, ó. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Muitas pessoas estão nos ouvindo há muitos anos. Tem pessoas que nos ouvem, mas não cumpre o que a gente fala aqui. O que o Senhor nos dá de falar aqui, eles, não, que esse cara é louco, que vou sair da minha igreja, vou abandonar meu pastor. Pois é, tudo bem, você não cumpre. Mas o que está escrito? Comparou-ei o homem insensato. São insensatos. Que edificou sua casa sobre areia. E pense numa areia movediça, para complicar mais ainda. Olha, ó. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Aí. E sabe quem que é a casa aqui? É indivíduo, tá? Cada um. Tanto existe a casa de Deus, que são aqueles que estão lá em Hebreus 3,6, e Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, a igreja verdadeira, como também tem aqueles que são a casa do engano, da mentira, que deixaram o seu corpo, a sua mente, o seu espírito ser ocupado por espíritos enganadores, pregadores, falsos mestres, se contaminaram de tudo que você possa imaginar de mentira que tem nesse planeta, e se acham santos e santas. Aí que é o pior. Imagine você estar no lugar errado e ainda achar que você é uma santa. Você praticando iniquidade e achando que vai para o céu. Você pensando que está edificando sua casa na rocha e está na areia da pior que você possa imaginar. Porque o diabo é mentiroso, gente. Ele vai se passar por que você possa imaginar. Ele chora, ele faz cena. É que você está vendo aí. Faz de coitadinho. Estão nos perseguindo. Não é possível. Eu estou dando minha vida. Cria vergonha. Jesus deu a vida para o povo, eles não querem. Um vagabundo aí que finge que deu, agora todo mundo quer. Se cria vergonha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. Não é só caiu, não. Pode ver, ó. Caiu. Não. E foi grande a sua queda. Não só caiu, foi grande a sua queda. Prestou atenção? Eu vou ler de novo. E caiu. Mas o que mais? E foi grande a sua queda. Veja que na outra lá em cima não cai, porque está edificado na rocha. Mas aqui, no 27, que é a maioria dos religiosos, unânime. Se você é religioso, se você é partidário, se você é fanático, se você defende A, B ou C, esquerda, direita, não interessa. Governo A, B ou C, presidente A, B ou C, profeta A, B. Você está nessa aqui, ó. Se você não der ouvido, então você está... E vai ser grande a queda. Por que é grande? Porque simplesmente o arrebatamento chega e você fica. Só isso. Imagine que horror. Não é só um prejuízozinho que você vai ter, não. Você vai perder a única oportunidade que a humanidade tem de vida eterna. De quando você partir dessa terra, morrer por qualquer motivo, não interessa se é por vírus, se é por acidente, sei lá, não interessa a maneira que você vai ter, um infarto, não sei. Um dia você vai ter que partir daqui. Todos nós um dia, né? Agora, nós cremos que a igreja, quando parte daqui, porque está garantido pelo Senhor, nós vamos ter uma casa no céu.
Jesus disse, tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu. Então é eterno, né? Se vou receber do que é dele, é eternidade. O Senhor é eterno. A mansão celestial é eterna. O que ele nos promete é o reino dos céus e toda a sua glória. Agora você não quer, você troca por esses vigaristas, o que você quer que eu faça? Por isso que você fica aí, minha fé, minha fé, minha fé. Você pôs a fé. Ó, quer ver só como você pôs a fé no lugar errado? Vou ler de novo, só para vocês verem. Vocês que ficam falando, porque o que eu faço? Tempo de crise, minha fé, pois é. Cria vergonha na tua cara e põe a fé no lugar certo, que acaba o problema. Você quer ver como tem lugar certo e lugar errado? Tem. Está escrito? Está escrito. Paulo deixou escrito. 1 Coríntios 2. Presta atenção. 1 Coríntios 2, 4. Presta atenção. Leia aí, marque, anote, leia, releia, chore, enfim. Dizendo Paulo, a minha palavra ou a minha pregação, né? Pode ver, ó. E a minha pregação, a palavra dele, a pregação dele, não consistiram em palavras persuasivas, enganadoras, de sabedoria humana. Sabe aquele cara que estuda teologia, conta uma história bonita, porque não sei o quê, rola língua e tal, e fala em grego, e fala em aramaico, e blá blá blá, e versão não sei do quê, enfim, ele conta uma história muito bonita, muito ensaiada, muito decorada, mas é de sabedoria humana. E aí, os incautos, né? E os incautos? Os incautos acreditam. Mas olha o que Paulo está dizendo. Que a palavra dele, a pregação dele, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas, como é que era a pregação de Paulo? Em demonstração do quê? De Espírito e de poder, ou seja, do Espírito Santo. Porque o Espírito é o Espírito Santo, o poder também é o Espírito Santo. Então, Paulo estava revestido pelo dom verdadeiro e a palavra dele era inspirada em pregação, demonstração de espírito e de poder. Não de vigarista, não de mentira, não de engano, não de falcatrua, não de partido A, B ou C, nada. Mas para que Paulo estava dizendo isso? Para que a vossa fé, a minha, a sua, de quem quer que seja, não se apoiasse em sabedoria de quem? Dos homens. Pois é. Mas no poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Espírito Santo. Onde está a sua sabedoria? Onde está a sua fé? Eu coloquei minha fé naquela religião, naquela seita, naquela doutrina. Pois é, então, por isso que você está sofrendo. E vai sofrer. E a queda vai ser grande. Qualquer coisa vai te derrubar, meu filho. Mais cedo, mais tarde, você vai ter uma decepção monstra. E agora que está chegando o momento do arrebatamento, nem se fala. Esse período que estamos passando, a nossa geração, que é praticamente certo que a nossa geração é a geração do arrebatamento, pelos sinais, né, que Jesus já profetizou, Mateus 24, que nós já lemos, é a geração do arrebatamento. Então, se você está brincando, se você fica aí cocheando, indo para lá e para cá, acreditando em pregador, cantor, cantora, sei lá mais o que, você está frito. Você vai ter uma decepção monstra. Então não venha com essa história que tua fé está abalada, porque sua fé está no lugar errado, só isso. Minha fé acho que está fraca. Claro, deve estar no lugar errado. Deve estar crendo em alguma crendice aí, num envelopinho de dízimo, numa plaquinha, num pregadorzinho, sei lá, num alguém da internet, não sei. Se você não está botando a fé no Espírito da Verdade, porque é Ele que nos ensina, é a palavra dele em nós, você está frito. Se você não faz a vontade do Pai Celestial, como Jesus disse, então esqueça. Então, agora vamos ver o que foi colocado também para nós com relação ao arrebatamento e também o que está lá em Apocalipse 7, que tem lá algumas coisas interessantes que vale a pena a gente meditar, né? Eu vou até ler antes, eu vou ler aqui, eu vou começar em Apocalipse 6 e a gente vai, aliás, Apocalipse 5, e a gente vai meditando e vamos chegando até o 6 e o 7, para a gente entender um pouquinho melhor, porque o livro de Apocalipse é assim, irmãos, às vezes ele está em uma ordem cronológica e às vezes não, ou seja, às vezes o Apocalipse 7 está no lugar do 6 ou vice-versa, então você tem que ler até que você coloque a sua mente em um raciocínio lógico para juntar esse quebra-cabeça e você entender que ordem que se encontra, porque ele está meio salteado os termos, né? Por exemplo, tem uma página que está falando de uma coisa, e às vezes você volta 3 páginas para trás, é que está se justificando aquilo lá. Então a ordem cronológica está trocada. Veja bem, ninguém acrescentou nem tirou, o problema é que foi trocado, está misturado.
Além de já ser um livro difícil de compreender, devido às pessoas ter essa situação, mas também está trocado as posições. Então vamos prestar atenção. Aqui em Apocalipse 5, né, vamos entender. Eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro. Então João estava tendo uma visão e vendo um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, tá? Presta atenção que esse arrebatamento de João, ele fez ao contrário, não foi para o futuro. Ele voltou quando Jesus adentrou os céus de glória. Ou seja, sabe quando Jesus falou? E quando ele foi arrebatado, quer dizer, quando ele foi ascendeu aos céus ali em Atos, acho que é em Atos 1, né? Que ele passa a se ascender aos céus, as pessoas ficaram vendo ele subir, e até os anjos falaram, ó Galileus, porque tanto olho para esse que subiu, né? Assim como ele subiu, vai descer, enfim. Então, aquele momento que Jesus estava subindo aos céus de glória, onde ele ia ser totalmente glorificado pelo Pai, é exatamente o arrebatamento de espírito que João teve aqui. Só que agora ele volta lá para ver Jesus entrando no céu e recebendo o que recebeu. Quer ver só que interessante? Então ele diz, ó, eu vi a destra que estava sentado, quer dizer, a direita daquele que estava sentado, quer dizer, o Pai sentado, o livro na mão do Pai. Então eu vi da destra que estava sentado sobre o trono, quem estava sentado sobre o trono? O Pai Celestial. E tinha o livro na mão, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então o Pai estava com esse livro segurando na destra, na mão direita. Estava segurando. Aí, ó. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Então veja que o anjo já percebeu que o próprio Pai Celestial não tinha condição de abrir o livro. Embora, senhor Paulo, peraí, como assim? Se ele é o Pai Celestial, não podia abrir o livro? Não. E por que não podia abrir o livro? Agora que nós vamos entender. Então veja que Jesus, antes de subir aos céus, quando ele, o Pai o ressuscitou, o que ele disse? A mim me foi dado, o quê? Todo o poder, aonde? Nos céus e na terra. Então veja que aquele poder que o Pai realmente tinha, foi passado para ele. Porque como ele provou a morte, então ele é o testador, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Quando estava na terra ainda, Jesus. Então, após a sua ressurreição, quando ele cumpriu tudo na cruz, Pai, está tudo consumado, entregou o Espírito ao Pai. Só que quando ele ressuscitou, ele disse, agora a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então aí, nesse momento, o Pai tinha passado a ele todo o poder. Por isso que o Pai não podia abrir o livro e nem desatar os selos. Tanto é que o anjo disse, bradando, com grande voz, quem é digno? Quer dizer, quem pode abrir esse livro e desatar os 7 selos? Quer dizer, o anjo está fazendo uma pergunta no ar. Ó, aí diz assim, ó, e aí continua a resposta. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quer dizer, então houve um silêncio, houve uma... Pô, mas como assim? Pô, o livro está ali, na mão do Pai Celestial. Ele não pode abrir o livro. No céu não tem ninguém, nem embaixo da terra. Quer dizer, Jesus estava adentrando aos céus. Ele estava chegando. Ele estava prestes a surgir ali para entrar no céu de glória. Portanto, ninguém podia fazer mais nada. Mas, João olhando para aquilo, aí ele diz assim, ó, João dizendo, e eu chorava muito. João ficou chorando, falou, como é que pode, uma situação dessa, ninguém pode mexer no livro. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem desatar, nem de ler, nem desatar, nem de olhar para ele. Quer dizer, João ficou desesperado, falou, mas espera aí. Imagina que ele estava curioso para saber o que tinha naquele livro, Imagina que ele queria saber o que era aquilo ali. Pois é, só que não podia, nem os anjos, nem os anciãos ali, nem o próprio Pai que está segurando o livro, porque já tinha transferido tudo para o Senhor Jesus. Entenderam a diferença? Olha aqui, ó. Aí, disse-me um dos anciãos. Então, opa, João chorando, imagine, Quer dizer, não é que ele estava chorando literalmente, ele estava naquela situação como se tivesse no natural, como ser humano, ele estaria chorando. Então, é uma representação, Ele estava num sentimento como se fosse de chorar. Porque lá no céu não tem choro, mas ele estava num sentimento que se ele tivesse no corpo natural humano, ele estaria chorando. Sabe aquele sentimento de choro? Não que você chora, mas era mais ou menos isso. Então disse-me um dos anciãos, não choreis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, olha só Jesus adentrando. Olha só Jesus agora chegando
como o leão da tribo de Judá, ou seja, que venceu a morte, o inferno, que tomou todo o poder, que recebeu o trono de Davi no sentido, quer dizer, espiritual, pela promessa, porque ele veio, né, a tomar o reino da terra para todo sempre. Né? Lembra quando tem a promessa lá em 2 Samuel, dizendo que ele né, herdará o reino de Davi, seu pai, pois é, como foi dito também para Maria. Pois é, exatamente isso. Então Jesus tomou toda essa posição, recebeu o reino da terra, espiritualmente, porque era uma promessa, não era uma promessa humana, era o descendente. Pode ver lá que o profeta diz ao seu descendente, quer dizer, singular, como também está lá Abraão dizendo ao seu descendente, também singular, que era Cristo. Então, quando Jesus cumpriu todas as coisas, primeiro que já foi feito o templo pelo nome do Senhor. Lembra que o profeta disse lá, o Senhor disse através do profeta Davi, ó, ele fará casa ao meu nome. Então o Senhor Jesus, ao nome do Pai, o seu corpo foi constituído pelo próprio Pai, foi o Pai que gerou no ventre de Maria, então ele era casa, não feito por mãos humanas, porque foi o Pai que o gerou, ele se fez carne, entenderam? Então aí é que está o segredo. E como ele venceu tudo, então ele recebeu todo o poder, não só na terra, como também nos céus. E isso aqui, quando ele ressuscitou. Então ele venceu a morte, o inferno, tomou a chave da morte, do inferno. Então não tem mais reinado a não ser Jesus. Então Jesus, por isso que ele é rei dos reis. Ele é rei na terra e rei no céu. Rei dos reis. Tudo reinado agora é dele, espiritualmente falando. No mundo espiritual, quer dizer, ele é rei no mundo espiritual. Entende? Então ele tem o poder, espiritualmente falando. Então não adianta eles quererem agora trazer o anticristo, trazer outro. Não, isso aí é tudo falso. Isso aí não vai resolver nada. O verdadeiro é o Senhor Jesus, que já venceu tudo. E olha a continuação. Então, assim, não chores aqui, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Então Jesus acabou de adentrar os céus, né? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olha só os 6. E olhei, tá aí João olhou, opa, cadê? E eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Ó Jesus aí, ó. Por isso que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que João não reconheceu ele, porque Jesus está diferente. Lembra quando Jesus ressuscitou que nem os discípulos reconheceram ele? No caminho de Maús? Estavam conversando com ele, nem a voz era igual, certamente não conheceram o timbre de voz, e muito menos ele estava diferente. E aqui ele está entrando como um cordeiro, quer dizer, simbolicamente, diferente também. Como que havendo sido morto. Quer dizer, percebeu que era um cordeiro já que foi imolado, que é Jesus. Que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ó, e veio, então Jesus adentrou, veio, e pegou ou tomou o livro da destra do que estava sentado, quer dizer, foi lá, pegou o livro da mão do Pai, da mão direita do Pai, e havendo tomado o livro, olha que coisa tremenda. Então Jesus pegou o livro da mão do Pai, e os 4 anciãos, né, e 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Então eles entenderam, opa, o céu estava parado, ninguém sabia quem era agora o Senhor lá do céu. De repente entra Jesus. Quando Jesus foi lá e pegou o livro da mão do Pai, todos eles entenderam, opa, então esse é que nós temos que se prostrar agora. Por isso que todo joelho se dobrará, todo nem confessará, inclusive os anjos, porque ele recebeu todo o poder o quê? Nos céus e na terra. Então quando ele adentrou, pegou o livro, eles entenderam, opa, então esse é o que tem todo o poder agora. Então já todos se prostraram, pode ver, ó. Aí, ó. E os anciãos se prostraram diante do cordeiro. Está vendo? Tendo todos eles harpas, salvos, né, de ouro, cheia de incenso, que são a oração dos santos. Aí, ó, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, olha que coisa linda, e de abrir os 7 selos, porque foste morto. Então Jesus já tinha sido morto lá embaixo da terra. Aí, ó, e com teu sangue, o sangue que foi derramado, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então realmente ele comprou. Aí, ó, e para nosso Deus fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Então quer dizer, já comprou. Então nós aqui somos reis e sacerdote, comprado pelo sangue de Cristo, que um dia ele derramou lá na cruz. Então claro que isso aqui é tudo, está bem compactado, você tem que esforçar um pouco a mente para entender. É um livro, né, compactado, e você tem que, claro,
ter uma visão mais ampla de todas as passagens para você assimilar melhor. Mas continuando. E aí, eu olhei e vi uma voz, né, de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, que era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares. Que é os anjos, né? São milhões de milhões, milhares de milhares. Aí, ó. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Então Jesus voltou a ser glorificado como sempre foi. Aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então Jesus era glorificado, depois ele saiu, veio à terra, foi se feito homem, o Pai enviou ele. Ele venceu tudo, cumpriu tudo, aí recebeu todo o poder. Aí ele volta agora para ser glorificado de novo. Aí, ó. E aí com grande voz diziam: digno é ele, tal, que foi morto, receber poder, riqueza, sabedoria, ações de graça. Ó, e eu vi outra, olha aqui, ó. E eu vi toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao, quer dizer, ao Pai, né? Sentado sobre o trono é o Pai Celestial, e ao Cordeiro, o Filho: sejam todas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Então, sempre o Criador, o Pai, e o seu unigênito Filho sempre estão nessa ordem. Eles que criaram tudo, desde lá de Gênesis, entendeu? A palavra do Filho falada era o verbo do Pai falando, haja luz, houve luz, foi criando tudo. Então agora ele tá sendo, os dois, ambos estão sendo reconhecidos, né? Tanto agora o Pai, que já era, como também o Filho, como todo Cordeiro, ação de graça, enfim. Continuando. O 14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostravam-se adorando ao que vive para todo sempre. O Senhor Jesus agora vive para todo sempre, ou seja, ele não vai voltar a morrer, não vai mais acontecer mais nada. Agora ele vive para todo sempre, ele já ocupou o corpo glorificado, ele já está glorificado com o Pai. Ele só vai acontecer o seguinte: ele só vai entregar o reino ao Pai só depois, como está lá em 1 Coríntios 15, 24. Aí sim, ele vai devolver todo esse reino ao Pai. Então, por enquanto, quem está reinando é o Senhor Jesus. Entendeu? Porque foi assim a vontade do Pai que o fizesse. Então, este reino que nós anunciamos do Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Apocalipse 6. Lembrando, Jesus já está treinado, já está no trono, já está reinando, tal. Muito bem. Ó, e havendo o Cordeiro, agora Jesus, né? O Cordeiro aberto a um dos 7 selos, um dos 6 selos, e João acompanhando, né? Vendo. E olhei e vi um dos 4 animais que diziam, com voz, em voz de trovão: vem ver, quer dizer, chamando a atenção dele para ele ver. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ó. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem ver. E ele é só analisando e vendo. Aí, ó. E outro saiu, né? E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Presta atenção. Começou a confusão, tirando a paz da terra. E que se matasse uns aos outros. É exatamente o que nós estamos vendo já há muito tempo, né? Guerra, se matando, e famílias que matam o pai, enfim, então estão se matando à toa, e tem gente se matando por nada. Tem gente que está tirando a sua própria vida. Pastores que se enforcam, pessoas que se suicidam, e estão se matando tudo aí. Um se mata por dinheiro, outro mata por herança, outro mata por religião, outro mata por partido político, outro mata por inveja, outro mata por ciúme, enfim, estão se matando tudo. Olha, ó. E foi-lhe dado uma grande espada. Olha, ó. E havendo aberto o terceiro selo, nós estamos no terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Então, vai vendo as pragas que vai surgir na sequência. Ó. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Então, são as pragas que vão começar a ser destiladas. Acredito que provavelmente isso aqui vai acontecer após o arrebatamento, embora já venha acontecendo algumas coisas que são os sinais, que também já não é fácil, são o princípio das dores, que é o nosso momento.
Aí diz mais: e aberto o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 animais que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre, tinha, né, por nome, Morte. E o inferno o seguia, olha só. Então, morte e inferno faz um par bacana, né? E seguia. Ó, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, olha a peste aí, e com, né, as feras da terra. Então, são tragédias, né, acontecimentos no mundo, que mediante o que o Senhor vai liberando, abrindo os selos, né, vai liberando esses demônios para que isso aconteça. Olha, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, olha que interessante, ó, as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho do que deram. Então, essas almas aqui, irmãos, se você prestar atenção, é difícil você enquadrar a igreja aqui. Então, aqui nós podemos entender quem são essas almas. Podemos falar, os profetas, né? Isaías, Jeremias e muitos outros que morreram no período do Antigo Testamento e morreram. E eles estavam o quê? Eles estavam naquela antessala, onde Jesus falou até para o próprio, antes de Jesus ascender aos céus, ele disse lá para o ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então essas almas, eles estavam nesse tal paraíso, que simboliza debaixo do altar, né? E que foram mortos por amor da palavra de Deus, porque os profetas morreram pela palavra de Deus. Isaías profetizando, né? Jeremias e muitos outros que, pela palavra que o Espírito Santo usava deles, foram mortos. O próprio Jesus diz isso, né? Jerusalém, Jerusalém, que te mata os profetas que te são enviados, quantas vezes quiser. Então, quer dizer, essa Jerusalém, aquela geração e muitas outras para trás, vinham matando já. Então, esse poder maligno que sempre opera no mundo, sempre começou já desde antes. Então, toda vez que o Senhor usava dos profetas, eles não aceitavam matar, porque eles queriam reino, eles queriam poder, e assim ia indo. E vão matando, e vão matando, e vão até que chegou o Senhor Jesus, até que chegou o herdeiro oficial. E Jesus até contou uma parábola, né? Mostrando para eles que era: esse aí é o herdeiro, vão matar e ficar com a herança. Pois é, exatamente isso. Então, quando abriu esse selo, viu debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, né? Deram grandes testemunho os profetas. E olha o que eles clamavam. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que esses do Antigo Testamento, eles tinham por si regras de pedir vingança. Eles pediam vingança. Era natural no Antigo Testamento, né, ter a vingança, olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda, se matar, enfim. Era assim. Por isso que Jesus advertiu André e João, quando foram, lembra André e João, que foram pedir pousada, foram mais na frente, correndo, pedir pousada para Jesus, lá dos samaritanos, e os samaritanos, por medo dos fariseus judeus, não quiseram dar pousada para Jesus. E eles voltaram indignados, e já disseram para Jesus: Jesus, quer que nós fazemos que nem o Elias? Olha lá, que desça fogo do céu, consuma eles. Quer dizer, era normal. Elias, quando se sentia incomodado, mandava descer fogo, acabava e pronto, era assim. Então eles estavam acostumados a pedir vingança. Só que aí Jesus mudou a história. O que Jesus disse para eles? Não, peraí, que espírito sois vós? Eu não vim matar ninguém, eu vim salvar. Então Jesus não veio trazer a vingança. Entende? Jesus veio salvar as pessoas. E não vingar das pessoas. E não falar: esses aqui não me aceitaram, mata todos eles. Não. Por quê? Porque vai ter o juízo final, porque vai ter a ira de Deus do Cordeiro. Então, isso vai ser para o futuro. Depois do arrebatamento, sim, vai entrar aí a ira de Deus e tal. Que nem é a vingança. Na verdade, não é a vingança, é o que eles plantaram e vão colher. Eles negaram Jesus, vão ser negados, não tem o nome do livro da vida, então vão ser lançados fora. Mas é óbvio que eles vão sofrer as consequências. Continuando. Então eles queriam vingança. Tá vendo? Ó, vingar dos sangues dos que, né, habitam sobre a terra. Eles queriam vingança daqueles que estavam na terra, porque eles estavam nessa antessala. Entenderam agora? Aí diz assim, ó: e foram dadas a cada um, né,
uma comprida veste branca, e foi-lhe dito, né, que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, entrou o período do Evangelho. Então, o Evangelho, que também é uma sequência dos profetas, que agora entrou a nova aliança, que também muitos morreram, como Estevão e todos os demais, pela pregação do Evangelho, já pela nova aliança. Entende? Então, eles vão estar nessa lista aqui. Então, nós aqui somos esses que estão, os conservos deles. A igreja passou a ser, né, a continuação, espiritualmente falando, dos profetas, que morreram, perderam a vida também trazendo a mensagem do Messias. Porém, Jesus veio, cerrou na cruz aquela antiga aliança, estabeleceu a nova, e agora esses outros que são conservo deles, e até mesmo muitos judeus também, né, porque Estevão e todos os demais ali, tá vendo? Então, para eles, aqueles lá do Antigo Testamento, podemos entender, foram dados o quê? Pode ver, ó, foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, quer dizer, fica mais calmo aí, dá um tempo aí, até que também se completasse o número dos conservos dos seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Aí vem o versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Presta atenção aqui no 12, irmãos, que aqui já é o arrebatamento. Se você prestar atenção aqui, já é o momento do arrebatamento. Pode ver, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, o sol se tornou-se negro como um saco de silício, a lua se tornou-se como sangue, conforme está lá em Mateus 24, tem uma referência bem semelhante. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como, né, uma figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Então, isso aqui está descrito lá. Depois de Mateus 29 em diante, já tem toda essa descrição aqui. Pode ver, ó, acontece ali no 27, o 28 diz, né, depois da aflição daqueles dias, aí depois, né, a aflição daqueles dias que o arrebatamento aconteceu, aí começa a descrever isso aqui, ó, já entra esse selo. Esse selo aqui do 29, aliás, Mateus 24, 29, é o mesmo selo que está aqui em Apocalipse 6,12. Então entra aquele selo e aí começa a discorrer isso aqui. Pode ver que combina com o que está escrito lá. E diz assim, ó: e o céu se retirou-se como um livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aí, ó. Aí ficou, aqui, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas. Olha só, agora a ira de Deus. Aí, ó. E nas rochas e das montanhas. Prestou atenção aqui? Olha a continuação. E diziam aos montes, aos rochedos: caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, quer dizer, estão fugindo da ira do Pai e do Cordeiro. Porque o arrebatamento já aconteceu, o Senhor vem tirar. Agora é a ira de Deus sobre eles. Então veja que aqui, se a gente for entender, eles não estão mais com corpos naturais. Eles não estão mais de uma maneira física. Eles também já receberam um corpo para aguentar tudo isso. Veja que aqui é uma batalha espiritual. Então agora sim o Senhor vem, não só para derrotar o anticristo, que logo vai ser, né, ele vai aparecer e vai ser derrotado pela sopro da sua vinda, mas também para trazer toda essa tragédia para eles que negaram Jesus, que não quiseram, etc. e tal. Pode aí, ó. Aí diz assim, ó: porque é vindo o grande dia da sua ira. Então a ira do Senhor é isso aqui. E quem poderá subsistir? Quer dizer, quem vai poder existir mediante a ira, né, do Cordeiro de Deus? Então aqui o arrebatamento já aconteceu. Então veja que a igreja, em hipótese alguma, entra para a ira de Deus. Agora, o que é a grande tribulação? Aí que nós vamos entender, como nós vamos entrar agora para Apocalipse 7. Presta atenção, vamos continuar. Vamos para Apocalipse 7. Ó, depois dessas coisas, havia os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos, né, da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as aves alguma. Ó,
E viu outro anjo subir do lado do sol, nascente, que tinha também o selo de Deus vivo, e que clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então veja que os anjos vieram para fazer o estrago aí. Dizendo, não danifique ainda a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, presta atenção, no Novo Testamento, nós não precisamos do selo porque o Espírito Santo vem e nos sela. Então, o Novo Testamento, nós já temos o selo, que é o Espírito Santo do nosso Espírito, certo? No Antigo Testamento não tinha isso. Qual que era a marca que eles tinham? Era a circuncisão. E claro, aqueles que o Senhor usava lá, o profeta, o Abraão, enfim. Mas eles não tinham a marca espiritual ainda. Então o que acontece? Aqui vai dizer, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, nem haja sem que haja assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aqueles do Antigo Testamento, todos do Antigo Testamento, precisam ser marcados agora com esse selo, que agora vai entrar para o lado espiritual. Aí, E aí começa, você pode ver, e o número dos assinalados era 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, todas as tribos dos filhos de Israel, desde que surgiu Jacó se tornou Israel e todos os seus filhos, suas tribos, e dentre eles profetas, sacerdotes, enfim, aqueles que o Senhor realmente salvou. Então, entre esses, tinha que ser assinalado. Então, lembra que eles estavam naquela interferência entre o paraíso e tal? Pois eles têm que ser assinalados. Então, foi escolhido, pode ver, da tribo de Judá, 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil assinalados, da tribo de Gade, 12 mil assinalados, da tribo de Aser, 12 mil assinalados, da tribo de Naftali, 12 mil assinalados, da tribo de Manassés, 12 mil assinalados, e aí da tribo de Simeão, 12 mil assinalados, da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Veja que é só de cada tribo, tira um pouquinho, né? 12 mil de cada tribo. Da tribo de Issacar, 12 mil assinalados, da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados, da tribo de José, 12 mil assinalados, e da tribo de Benjamim, que é essa tribo que Paulo pertencia. Lembra que Paulo vinha da tribo de Benjamim? Hebreus de Hebreus? Pois então. Então, Paulo era dessa tribo de Benjamim. 12 mil assinalados. Tá certo? Então, esses aqui foram todos assinalados. Paulo não entrou nessa lista. Embora ele era descendente dessa tribo, mas ele não entrou, porque ele já entrou pelo Novo Testamento. Ele já tem o selo, que é o Espírito Santo. Mas esses para trás, que pertenciam a essa tribo, e ainda estava debaixo do Antigo Testamento, tinha que ser assinalado. 12 mil de cada tribo. Esses aqui são os que foram salvos mediante o Antigo Testamento, desde que surgiu, né, Israel, ou seja, desde Jacó. Então esses caras aqui estavam separados e tal. Então não tem nada a ver com esses testemunhos de Jeová, esses malucos de hoje, que sonham acordado pensando que são eles. Que eles nem são descendentes de tribo nenhuma. São os perdidos do mundo aí, falando bobagem de uma seita da maçonaria. Mas, fazer o que, né? Nesse mundo tem louco para tudo, cada um fala o que quer. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois destas coisas, então quer dizer, depois de tudo que assinalou eles, olhei e eis que uma multidão, presta atenção agora aqui, e eis que uma multidão da qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estava diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos, pode ver, que estavam ao redor do trono, e os dos anciãos e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus. E aí continua, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Olha, e um dos anciãos, está vendo? Me falou, dizendo: e estes, que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Olha lá. Aí, E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, como a igreja já tinha sido arrebatada, lembra que nós lemos lá atrás?
no Apocalipse 6,12. Então a igreja foi arrebatada ali no 6,11. 6,12 já entrou toda aquela situação. Então a igreja que compõe todas as tribos, nações, né, também estavam vestidos. Então o que é a grande tribulação? Desde que surgiu a igreja, a partir de Atos, desde Jesus até onde realmente nós estamos, isso é o período da grande tribulação. Por que é grande tribulação? Porque, pensa bem, quase 2000 anos que nós estamos sendo tribulados. Então imagine a tribulação que Paulo passou, a tribulação que Estevão passou sendo morto à espada, e muitos outros. Só que quando eles entraram com essa veste, porque quando isso é arrebatado, irmãos, veja bem, todos esses aqui estávamos no céu. Vamos imaginar, então Estevão já estava no céu de glória, porque ele foi em espírito. Lembra ali em Atos 6? Então Estevão subiu, estava no céu com Jesus, muito bem. O Senhor Jesus recebe meu espírito e já estava lá. Só que ele não tinha o corpo glorificado. Por isso que fez a pergunta, olha, esses quem são? Só que agora, como o arrebatamento aconteceu, então agora eles passaram a receber um corpo glorificado. Todos eles, inclusive até os da antiga aliança. Porque agora todos vêm junto. Quando você vai ali para Tessalonicenses, está escrito lá, e o Senhor trará a trazer com eles. Então Deus fará trazer com eles. Então quer dizer, todos aqueles que estão com o Senhor Jesus em espírito, não receberam um corpo glorificado, não tinham essas vestes brancas ainda, vão subir todos juntos e encontrar o Senhor nos ares. Então nessa entrada no céu é que vai ter a pergunta, mas de onde que vem esses caras então? Porque ninguém está conhecendo mais. Sabe quando uma pessoa muda de fisionomia? Você não conhece mais. Sabe quando uma pessoa está com uma outra roupa? Você não sabe mais quem é. Porque eles passaram a receber um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, inclui essas vestes brancas. Pode ver, então aqui, ele disse, tu o sabes, e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E o quê? E lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Pois é, receberam a salvação através do Evangelho e do sangue do Cordeiro. Quer dizer, após a cruz de Cristo para cá, todo nessa lista aqui. Só que lá eles não conheciam, não estavam mais sabendo quem são. E aí ele disse, por isso estão diante do trono de Deus. E servem ele de dia e de noite, no seu tempo. Aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, quer dizer, imagine, né? Paulo mesmo disse, eu passei fome, estive nu, enfim, eles sofreram bastante, como muitos crentes hoje, pelo redor do mundo, muitos irmãos e irmãs, passam às vezes necessidade. A gente não sabe, a gente não vê, mas estão passando. Isso quer dizer grande tribulação. Então, desde que o reino de Cristo foi estabelecido na igreja, na terra, dentro daqueles irmãos, desde Paulo, João, Estevão, e vem se estendendo até nós, esse é o período da grande tribulação. Não é a ira de Deus, presta atenção. A ira de Deus nós já descrevemos. A ira de Deus se destila depois. Então a confusão desses camaradas dizendo que a grande tribulação nós vamos passar, não, nós já estamos passando desde sempre. Ou você vai dizer para mim que você nunca passou aflição. E como? Talvez você não deve ter passado fome, mas tem muitos irmãos ao redor do mundo, dependendo da cidade que está, que passa fome, que é preso, que é morto pelo Evangelho, como muitos já foram. Então esse é o período da grande tribulação, desde sempre. Até mesmo quando eles foram libertos daquela situação ali, que a gente entende do ano 70, né? Que ia haver uma aflição tão grande e tal. Pois é, ali é uma aflição. Aqui é a grande tribulação. Então, imagine o que esses homens presenciaram. Imagine o que eles sofreram, né, pregando o Evangelho. E aí fica esses covardes de hoje, né? Esses caras que sentam em uma cadeirinha, não quer fazer nada, não quer nem falar e tal, e não entende. E fica aí se lamentando, choramingando. Por que eu faço? O que eu faço? Pois é, medroso, frouxo. E como tem pessoas frouxas. E além de ser frouxo, né, além de ser fraco, não quer pregar, não quer falar, e ainda fica atrás de falso pregador, falso mestre, falso profeta. Quer dizer, pior ainda, nem serve o Deus verdadeiro. Até por isso que acho que é tão covarde mesmo. Então quando o Senhor fala, tu sabes, e ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, quer dizer, que vieram do Novo Testamento para cá, e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Lembra que os conservos, que aqueles pedindo vingança? Então aqueles eram do antigo, que tiveram que ser assinalados. Só que agora aqui já é os que estão do Novo Testamento para cá. Então, praticamente 2000 anos de sofrimento, ou até mais, não sei, que esse povo sofreu com pregadores do Evangelho, verdadeiros, tá? Porque os falsos não sofrem, tá? Esses aí que você vê, mas eu não vejo sofrimento na igreja. Não, essa igreja aí não é. Esses que estão bem bom aí, esses ricos, esses pregadores que estão na maçonaria, isso aí não é evangelho, isso aí é o anátema. Isso aí eles estão recebendo tudo da terra mesmo, junto tesouro na terra, né? Tem aplausos, fazem show, esses aí, né? Viram estrelas, entendeu?
ficam amigos desse anticristo presidente, e assim vai. Esses aí não tem nada a ver com o evangelho. Grande tribulação, irmãos, é para os verdadeiros, como nós aqui que pregamos. Quantas vezes eu estou sendo perseguido? Quantos anos que eu estou sendo perseguido? Falam mal, esse cara é isso, esse cara é aquilo, e tal, pois é, está querendo tirar nós da igreja, deve ser o anticristo, pois é, já me chamaram até de demônio. Então, nós sofremos a grande tribulação. Nós colocamos nossas vidas em risco para estar anunciando essas verdades para vocês. Como Estevão fez, morreu literalmente, apedrejado. Então, e o Estevão vem da grande tribulação. Só que agora eles não estavam conhecendo porque Estevão voltou com Jesus para receber o corpo glorificado e voltou já com as vestes. Então aí não conheceram mais. Misturando até com aqueles também, os do Antigo Testamento. Então aí virou, aí eles falam, mas e esses de onde que são? Como é que surgiu? E aí? Eles não reconheceram. Então essa é a diferença. Então diz, ó, porque o Cordeiro que está no meio do trono, quer dizer, se ele está no meio do trono, já está lá no céu, já foi glorificado, já é o Senhor que tomou o livro da mão do Pai, tal, os apacentará e lhe servirá de guia para que nas fontes das águas da vida Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Claro que isso aqui é simbólico. Toda a lágrima quer dizer o que eles passaram, né? Eles vão ser recompensados, nós vamos ter lá nossos galardão, enfim, né? Corpo glorificado. Então é lógico que não é no sentido literal, vai enxugar a lágrima que está chorando, não é nada disso. É uma forma de linguagem que o escritor João, para escrever, deixou assim. Então, por mais que as pessoas não entendam, mas é desta maneira, entende? Então essa é a realidade que as pessoas têm que entender com relação ao verdadeiro evangelho. Deu para entender? Se tiverem perguntas, depois dúvidas, é natural. Eu sei que é um pouco complexo. Claro que já tem um conhecimento que já nos ouviu falar, vão assimilar muito bem, mas os que não, não. Eu vou até fazer questão de ler aqui, irmãos, já que nós entendemos, ou para ficar melhor o entendimento. Vamos para Tessalonicenses, só para a gente entender essa questão do arrebatamento. Então veja, você tem que esforçar mesmo a mente. João está tendo uma visão passado, presente e futuro. Qual que era o passado? Ele viu Jesus entrar nos céus, porque João já estava lá na ilha de Pátimo preso. Então ele teve uma visão e retrocedeu a entrada de Jesus no céu de glória pegar o selo. Aí depois ele vai ver a visão total da entrada também da igreja, do arrebatamento futuro. Mesmo antes ainda de ser arrebatado, mas já está tendo a visão. Olha aqui a diferença. Então aqui em Tessalonicenses 4 diz assim, ó, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, aqueles que estão lá com Cristo. Quem são esses que dormem? Estevão, Pedro, aqueles que já estão com Cristo em espírito, desde que Jesus ascendeu aos céus, na já nova aliança. Olha aqui, ó, todos. E aí, ó, Deus o tornará a trazer com ele. Então, quer dizer, aqueles que estão com Cristo, lá no céu de glória, como Estevão, vou usar um exemplo, vai voltar com Jesus, e em espírito. Então, todos estão voltando em espírito. Lá no céu eles tinham uma aparência, não se sabe como, é espiritual, mas agora eles vão voltar para receber o corpo glorificado. E nós, se estamos nesse intervalo aqui ainda, estamos aguardando esse momento, que é o arrebatamento. Aí, ó. Dizendo-vos, pois, né, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Paulo dizendo, se nós estivermos vivos nesse momento, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, quer dizer, não vamos receber um corpo glorificado antes deles. Então nós aqui, irmãos, por mais que nós estamos no futuro, nós não vamos receber um corpo glorificado antes do Estevão. Olha como é que é um negócio interessante. O Estevão, que ainda está no céu de glória, em espírito, não tem um corpo glorificado, nenhum deles. Por mais que nós ainda não recebemos o corpo glorificado, não fomos embatados, mas eles vão receber primeiro que nós. Vai ser tudo junto, vai ser um conjunto. Olha a continuação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ou seja, os que já partiram. Agora ele está usando a palavra morreu, porque ele está usando aqueles que já... que Estevão morreu, né? Literalmente ele morreu fisicamente. Mas a linguagem espiritual diz que ele dorme, ou seja, ele está no céu. Mas para quem está na terra, então ele morreu. Então por isso que usa a linguagem dormir e morreu. Jesus usou essa mesma figuração com Lázaro, dizendo que ele dorme, aí eles insistiram, Jesus não, ele morreu, pronto. Então tem essas duas linguagens. Quando dorme em Cristo, está salvo, mas também morre fisicamente. Então existe essa colocação, tá certo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, vão receber um corpo glorificado primeiro. Essa palavra ressuscitar não quer dizer que o corpo de Estevão vai surgir do pó da terra. Não, nada a ver mais. Essa palavra aqui, ressuscitar ou ressuscitarão, é porque o Estevão vai receber um corpo glorificado, que é aquele que eles viram lá em cima. E esse de onde que vem?
Por isso que perguntou a grande tribulação. E as pessoas entendem a grande tribulação como se fosse a ira de Deus, e não tem nada a ver. Esses vigaristas do sistema querem nos colocar numa posição, querem nos enganar com essas profecias falsas, que nós vamos estar juntos na grande tribulação. Só que não tem grande tribulação, nós já estamos passando a grande tribulação, nós já estamos no reino de Cristo, nós já estamos pregando o reino de Cristo. Após o arrebatamento, o que vai acontecer é a ira de Deus do Cordeiro, e eles querem colocar nós nessa questão, e não nós estamos nessa questão. Então entenda bem isso. Olha a continuação no 17. Né? Aí, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, também vamos receber um corpo glorificado imediatamente, que o nosso corpo cai, o nosso corpo glorificado também entra, vamos subir juntos. Então vai ser uma subida gigantesca de todos os salvos, desde o Antigo e do Novo, tudo junto, subindo, encontrar nos ares. E aí que vem a pergunta lá, que está escrito no Apocalipse. E esse, de onde que vem? De onde que são? Pois é, por isso que foi feita a pergunta. Porque como eles desceram, receberam o corpo glorificado, voltaram tudo com vestes brancas, então assustou aquela multidão chegando, todas as tribos, nações e línguas, e falaram, mas de onde que vem esses caras aí? Só que aí que foi feita a resposta, entenderam agora? Aí, ó, juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, irmãos, essa é a questão. Só que para você entender, você tem que usar a mente para um lado, para o outro, você tem que ver o Apocalipse, você tem que voltar lá em Mateus, você tem que ir aqui em Tessalonicenses, depois você tem que ir formando a lógica de pensamento, tanto do lado espiritual como também do lado literal, para você compreender e formar essa imagem que hoje está sendo dita aqui com relação ao que está escrito. Porque os camaradas que não entendem, eles não têm revelação espiritual, eles vão dizer que não é assim, e como é que pode, vai ser arrebatado, se vai ter lá a grande tribulação, quem são aqueles. Eles vão fazer a mesma pergunta que quem não está sabendo, porque não sabe mesmo. João, quando fez a pergunta, também não sabia, só que teve a resposta. Nós já sabemos porque temos a mente de Cristo, então podemos compreender. Porque o Espírito Santo nos ensina, eles não têm ensinamento do Espírito Santo, eles têm ensinamento de escola de mingau, escola de não sei do que, e vão atrás desses camaradas aí, não aprendem porcaria nenhuma, e querem nos envolver. Então nós não podemos aceitar ser envolvido nesses camaradas, que mais que se digam ser nossos irmãs não são. Em Cristo não são. Então fique bem claro, são criaturas, são enganados, são sectários, são, enfim, né? Tem que nascer de novo como qualquer outro, não interessa se tem carteirinha de pastor, de bispo, não interessa, ele tem que nascer de novo, caso o Senhor dê a oportunidade a eles. Que nós estamos pregando o único verdadeiro evangelho, pelo Espírito da verdade, como Paulo mesmo disse. O apóstolo Paulo foi muito claro, muito maravilhoso essa colocação aqui, ó. Não tem coisa melhor para você desmontar o sistema em todos os sentidos do que essa colocação, essa revelação, essa ousadia, da maneira que Paulo aqui disse. Né? Claro que inspirado, né? Certamente estava muito inspirado para o Senhor para fazer essa afirmativa, essa colocação tão maravilhosa. E que nós podemos fazer porque estamos enquadrados nisso, porque temos o mesmo Espírito que o apóstolo Paulo tinha, o mesmo Espírito que Pedro também tinha, habita em nós. Então diz assim, ó, faço-vos saber, irmãos, Gálatas 1:11, faço-vos saber, faço vocês entender, irmãos, Paulo dizendo para os Gálatas, que o evangelho, o único evangelho, que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, não é segundo a seita, não é segundo a religião, não é segundo os sacerdotes do templo, não é segundo o Antigo Testamento, não é segundo teologia, não é segundo Gamaliel, não é. Então todos esses aí, até hoje, que estão aprendendo teologia, cursinho, faculdade, isso mais aquilo, etc., não é evangelho que eles pregam, entenderam agora? Mas porque não recebi, pode ver, ó, não recebi, nem aprendi de homem algum. Então ele já tirou de lado o tal do Gamaliel, que até um dia ele realmente aprendeu com Gamaliel, só que era o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. Então o que Paulo está pregando, que é o evangelho único, verdadeiro, que foi dado por revelação, pelo Espírito de Cristo, tem nada a ver com o Antigo. E não tem nada a ver mais com aprender dos homens. Vocês aí que aprenderam dos homens, por isso que vocês estão nessa situação. Entenderam agora porque vocês estão sofrendo nessa seita, e pagando dízimo, indo e voltando, e construindo o templo, e sendo enganado, e o governo te engana, e a maçonaria te engana, e o governo do anticristo te engana, e o Israel do anticristo te engana, e o governo do Trump te engana, e o governo do Bolsonaro te engana, e assim vai. Porque não recebi, não aprendi de homem algum, mais por revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o evangelho é por revelação e do Espírito de Cristo. Se você não recebeu o Espírito de Cristo, você não faz a vontade do Pai que está no céu, conforme está lá em Mateus 7:21,
Portanto, você não entra no reino do céu. Não adianta você chamar de Senhor, Senhor, não adianta você dizer que você é de Jesus, não adianta no 22 você dizer que você expulsa demônio, que você profetiza, que você faz muitas maravilhas. Não adianta você querer citar o nome da sua placa, da sua seita, da sua carteirinha, do tempo que você tem lá de frequentar. Não adianta. Porque no Mateus 7:23, Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós, que eu não vos conheço, que praticais iniquidade. A iniquidade é você frequentar esse templo, a parede, a iniquidade é você pagar lá o dízimo, oferta, coleta, patrocínio, a iniquidade é você venerar lá um pregador, sei lá mais quem, um presidente, uma seita, uma placa. Você não faz a vontade do Pai que está no céu. Never. Portanto, não tem arrebatamento para ti, meu querido. É isso que eu quero que as pessoas que vão ouvir essa programação, não sei quando que você vai chegar aos seus ouvidos, mas se você vai passar para alguém, vai estar aí repetindo, né, reprisando na rádio, essa é a verdade. Não tem outro caminho, não tem outro Salvador, não tem outro Redentor, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. É Ele. Esse de que nós estamos testificando pelo seu Espírito. Esse que nos dá capacidade, dom, sabedoria, discernimento para falar o que estamos dizendo e falando, assim como deu sabedoria, discernimento para Paulo, para Pedro, para João, para Estevão, e deu para nós também. Igreja verdadeira, que não é aprender dos homens. Aqui ninguém aprende dos homens. Todo mundo que é ciente, que já nos conhece, que o nosso único mestre instrutor é o Espírito Santo da verdade. E aliás, vamos ler, né? Para ficar mais claro. Para ficar bem definido, para não depois dizer, mas ele está só falando. Não estou só falando, vou mostrar para vocês escrito. Esse cego, né, que frequenta esse sistema, eles têm, né, tem que ler, né? Mas não está escrito, está escrito sim. O que eu estou dizendo aqui está explicitamente escrito, tá? Então começa aqui, ó, 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2. Vê se não está escrito aí, ó, criatura. De sistema, dizimista, ofertante, templário, partidário, sei lá o que você é. Que fica aí atrás desses loucos, que vai... Mito, pois é, esses malucos aí. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Vocês que estão em qualquer sistema, vocês têm o Espírito do mundo. E aliás, do anticristo. O Espírito do mundo é a mesma coisa que o anticristo. Mas o Espírito que provém de Deus, que vem do céu, o Espírito Santo da verdade. Só aqueles e aquelas que nascem de novo, que não frequentam tempo, que não paga, que não vota em vigarista, que não vota em pastor de sistema, que não vota em maçonaria, que não vota em governo anticristo, que não está envolvido com isso aí. Pode ver. Proveniente de Deus. Para que pudéssemos, só assim pudéssemos, conhecer, ter conhecimento verdadeiro. Tá vendo? Ó, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado de graça. Não paga-se nada, absolutamente nada. Irmão Samuel, quanto você pagou para ter esse conhecimento sobre nada? O Espírito Santo me deu de graça. E eu estou pregando aqui também de graça. E se você receber esse Senhor Jesus Salvador que eu estou pregando aqui, anunciando, você vai receber esses dons de graça. Paga nada, tem oferta, não tem patrocínio, não tem coleta, não tem carteirinha de membro, você não precisa depositar na minha conta, nada, é de graça. Entenderam? Esse é o verdadeiro evangelho. E também vai aprender do Senhor, direto, gratuitamente por Deus. Olha aqui o versículo 13. Para alguém duvida que eu não estou lendo de mim mesmo, está escrito aqui. As quais também falamos. Estamos envolvidos aqui, ó. Falamos também. Não com palavras de sabedoria humana, não é de sabedoria humana. Você fez curso de teologia, não precisa. Não tem que pagar, não tem que frequentar um templo, não tem que escolher domingal, não tem que escolher sabatina. Não. Mas com que o Espírito Santo ensina. Eu vou ler de novo. Mas com os que o Espírito Santo... Quem que ensina? Pois é, então é só você ver de quem você aprendeu. Eu aprendi lá do meu pastor, do meu líder, eu aprendi lá do professor de teologia, eu aprendi lá da seita tal, pois é, então você aprendeu errado. Não foi a expressão que te ensinou? Pois é, então pode jogar tudo fora que não vale nada. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que vocês não conseguem entender essas confusão de Apocalipse e tal. Eu não entendo. E não vai entender mesmo. Não vai entender porque não nasce de novo. Olha aqui o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Vocês não compreendem. Criaturas, frequentadores de sistemas religiosos, fanáticos, etc. Cheio de curso, apostila, livro. Pois é, não compreende mesmo. As coisas de Deus, porque ele parece loucura, por isso que chama nós até de louco. Eles não conseguem entender, não entra no espírito da mente deles, por isso não revela para eles. Não pode entendê-las, não só não compreende, também não pode entendê-las, não entende mesmo, porque ela se discerne espiritualmente. Ou seja, o verdadeiro Espírito Santo tem que te dar um novo nascimento e revelar para você, senão você não entende. Mas o que é espiritual, que já nasceu de novo, que o Espírito Santo já entra, ensina, discerne bem tudo, consegue discernir tudo, isso que nós estamos falando.
e de ninguém é discernido. Por isso que de ninguém, quer dizer, os demais que não têm esse novo nascimento não conseguem discernir. Fica confuso, fica bravo, não aguenta mais ver esse cara, e desliga o aplicativo e tchau. Pois é. Agora olha o 16 para encerrar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que coisa linda, hein? E o que está escrito aqui, irmãos? Mas nós a igreja verdadeira, que não frequenta sistema, que não vota em governo errado, que não vota em partido, que não vota não vai atrás de pastor vigarista que cobra, não vai atrás de templo parede, que não vai atrás de cursinho, que não tá envolvido com seita nenhuma. Mas nós temos a mente de Cristo, temos a mente do ungido, temos a mente do Salvador, temos o Espírito dele em nós, habitando em nós, ocupando a nossa mente, trazendo novo entendimento, transformar esse mundo pelo nosso novo entendimento. Então é isso. Entenderam? Agora capite? Oh, glória. É isso aí, abençoados. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Certamente que ficou muita coisa, muito compacto, né? Muita coisa sendo dita. Algumas pessoas ainda vão ficar. Mas, de repente, se vocês quiserem novamente fazer outras perguntas, a gente pode fazer uma outra programação dando mais detalhe tudo isso que foi dito, principalmente o livro de Apocalipse, que é um pouco complexo. Mas é isso. De graça, recebei e de graça dai. Esse é o Evangelho do Reino dos Céus. Esse é o Espírito de verdade que pode libertar você para todo sempre e você ser realmente uma nova criatura, sendo um santo de Deus, uma santa de Deus, recebendo um dom verdadeiro, sendo guiado pelo Espírito da verdade e nunca mais vai ser presa desses vigaristas, nenhum. Amém? É isso aí, abençoados. Fiquem todos na gloriosa paz, um bom descanso e até mais.